Em 1824, Dom Pedro I cria a trilha para o Corcovado. 60 anos depois, inaugura-se o trem do Corcovado com uma locomotiva a vapor. Em 1910, uma locomotiva elétrica. Em 1979, temos já a geração 3. E em 2019, no final da noite e início da madrugada de 13 de junho, chegava ao Cosme Velho a geração 4 do trem do Corcovado. Na época, um investimento de mais de 200 milhões de reais, conquistados em décadas de trabalho. E aí, confortável? Nossa, muito confortável. Aí, Jaqueline Neves experimentando aí a primeira passageira do trem novo, hein? Experimentando aí. Aprovada a poltrona, então? Sensacional, ó, retrátil. Olha só, é retrátil. A gente pode botar até 4 cadeirantes aqui. Que legal. Que antes, por viagem, a gente conseguia levar um. Mal sabíamos que iríamos passar pelo pior momento do turismo já vivido no Brasil. Estávamos prestes a enfrentar a pandemia, na qual o Brasil e o mundo ficaram presos dentro de casa, sem poder viajar. Hoje, dia 30 de outubro de 2022, eleições presidenciais. Eu estou caminhando aqui paralelamente aos trilhos da primeira ferrovia criada no Brasil para fins turísticos. E é fazendo aqui o trajeto do trem do Corcovado a pé que o Diário do Corcovado vai contar para você essa linda história. Agora cruzando a Ponte do Silvestre, uma obra de engenharia também ainda do século passado. Essa mesma ponte que aparece aí nesse filme preto e branco, ainda com a locomotiva movida a vapor. É esse mesmo lugar. A ideia do mais importante e primeiro passeio turístico do Brasil não se deu por motivos religiosos, nem mesmo por turismo. A ideia de se ter acesso ao Corcovado nasceu de uma estratégia militar pensada por Dom Pedro I, que vislumbrou no topo daquela montanha. Jamais alguém havia subido o Corcovado, mas vendo Dom Pedro a posição estratégica em que ela se colocava em relação ao mar, vislumbrou ali um ponto de observação militar, aonde soldados, sentinelas, poderiam ficar observando possíveis tentativas de invasões de piratas pelo mar. E é esse o real motivo de hoje existir o passeio ao Corcovado e o trem do Corcovado, que foi inaugurado inclusive com a presença da família real. Inaugurado em 9 de outubro de 1884 pelo imperador Dom Pedro II, a Estrada de Ferro do Corcovado é o passeio turístico mais antigo do país. E saindo um pouquinho dos trilhos, vamos ter ainda acesso à Estrada Velha do Corcovado, aquela que foi aberta ainda por Dom Pedro I. Isso aqui foi aberto a golpes de facão, Foi uma picada feita no meio da densa floresta. Ele e alguns de seus melhores homens que desbravaram o Corcovado pela primeira vez. Aqui o mato já cobre muito do que foi um dia a velha estrada do Corcovado. E foi a partir deste caminho que nasceu o turismo do Brasil. Conhecer as belezas da cidade do Rio de Janeiro, vistas de cima, e principalmente subir de trem, de onde você terá toda essa visão. Lógico que você não vai vir pela estradinha aqui, porque o trem passa logo aqui em cima. O início de toda a história do turismo no Brasil começou aqui. Ufa, cansei. Imagine fazer isso
com facões, com foices, derrubando árvores que eram muito mais fechadas, muito mais densas que essa. Lembrando que a Floresta da Tijuca não é uma floresta original, é uma outra história. Estamos diante de um pé de jaca. Muita gente ainda não conhece, mesmo brasileiros nunca tiveram contato com a jaqueira. E essa árvore não é brasileira, essa árvore ela é asiática. Mas o que ela está fazendo aqui na Floresta da Tijuca? Dom Pedro tinha um costume, que hoje seria proibido, de por onde ele andasse, ele trazer sementes de alguma árvore, alguma coisa que ele achasse interessante, exótico, e trazer para o Brasil. E assim ele trouxe muitas flores. Aqui eu recomendo a visita do Jardim Botânico, que não faltava aqui, era terra fértil. Ele fez isso aqui também, um grande jardim botânico. E foi graças a este trabalho que hoje temos o passeio do Trem do Corcovado. Mas foi o primeiro passeio este aqui. Essas pedras, essas escadarias, digamos assim, feitas em pedra, ainda remanescente dos primeiros que precisavam subir aqui, né? Também, certamente foi utilizada para a construção da ferrovia. Parece que não tem fim, cara. É muita escada, meu irmão. Cheguei ao objetivo dessa missão, nesse santuário que é a Floresta da Tijuca, inclusive protegida também, né, por conta do Trem do Corcovado e de tudo que se criou em torno do turismo, é que se protege essa floresta também, essa parte da floresta também. Aqui temos o ICMBio, que é um órgão federal que cuida das florestas no Brasil inteiro e aqui também. É o que podemos chamar de nascente do Rio Carioca, uma das nascentes, né? E agora, sem mais delongas, eu vou tirar o meu fardo e vou fazer um ritual que fiz há 10 anos atrás, que é me banhar nas águas do Rio Carioca. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Bom, e agora devidamente recomposto e merecidamente depois de um tibum aqui nas águas do Rio Carioca, olha só, falando dessa floresta que é um marco também na história do turismo do Brasil, que pode ser muito melhor aproveitada, tendo trilhas, tendo, né, tudo ecologicamente correto. Podemos ter muitos incentivos, muitos atrativos turísticos aqui também na Floresta da Tijuca. E assim é a história do Trem do Corcovado, que começou desbravando essa floresta muito antes de se pensar em qualquer outro atrativo turístico no topo do Corcovado. Com a entrada da República, cria-se o Estado laico, e aí então o topo do Corcovado, por ser já um ambiente conhecido internacionalmente, seria um excelente lugar para a divulgação da religião católica no Brasil. E a partir de 1931, 47 anos depois de criado o passeio do Trem do Corcovado, a Igreja Católica constrói a estátua do Cristo Redentor, que passa a ser também um grande atrativo turístico junto a tudo que já existe aqui, especialmente a vista da cidade, que junto com o passeio de trem dentro da Floresta da Tijuca, e agora você conhecendo essa história, passa a ser realmente um dos maiores atrativos desse passeio. Já foram contadas muitas vezes essa história de formas muito especiais, através de lindos filmes, antigos filmes, novos vídeos, novos filmes, mas essa história eu resolvi contar de dentro da essência do Trem do Corcovado, que é justamente o início da subida ao Corcovado. Que motivação teria tido Dom Pedro I e Dom Pedro II para pensarem, né, na construção de uma ferrovia que pudesse possibilitar milhares de pessoas desfrutarem do que até então só Dom Pedro I havia visto juntamente com seus soldados. Uma visão maior que o tempo. E aí nós temos que dar a César o que é de César
e a Portugal o que é de Portugal. Como eu falei anteriormente, essa floresta ela não é original porque ela é replantada. E esse é o primeiro projeto ecológico, o projeto de replantio de uma floresta que ocorreu no mundo. Então nós somos pioneiros até nisso. Nenhum país preserva tanto quanto o Brasil e nem mantém até hoje tanto quanto o Brasil. E aqui estamos no berço do turismo brasileiro, a Floresta da Tijuca e o caminho ao topo do Corcovado. Bom, e agora já devidamente a bordo do confortável e moderno trem do Corcovado, eu finalizo essa linda história de hoje e esse vídeo informativo contando para você a história desse passeio, a história deste trem, que é um marco na história do turismo do Brasil e que é, sem dúvida, um dos passeios mais importantes e mais lindos do Rio de Janeiro, e por que não dizer, do Brasil. Diário do Corcovado, há 10 anos registrando a história e o turismo no Rio de Janeiro.